Como que nós podemos renovar as nossas forças para aguentar o tempo de deserto? Ou como podemos renovar as nossas forças depois que saímos do deserto, para que a gente possa enfrentar um novo deserto? Como suportar esses momentos difíceis? Hoje eu quero conversar com vocês. Na primeira parte desse vídeo, nós vamos estudar um dos jeitos que nós temos de estar renovando nossa fé, renovando nossas forças para que possamos vencer o deserto. Graça e paz, seja bem-vindo ao Devocional Discípulos. Nós estamos nessa série Vitória no Deserto. Meu nome é Wagner Poubel e eu quero conduzir você hoje a mais uma parte da Escritura para que a gente possa aprender. Bom, a gente está falando de deserto porque estamos falando dos momentos difíceis na Escritura, da vida, né? Em que a gente passa e vários momentos complicados, em que a gente aprende muita coisa, mas que são tão difíceis de atravessar. Dentro da ideia de deserto, a gente precisa ter algumas certezas, mas a gente também tem algumas dúvidas. Por exemplo, nós não sabemos quanto tempo o deserto vai demorar. Sabemos que por um pouco de tempo que ele é delimitado, mas não temos uma ideia de quanto tempo. Quem domina isso é Deus. Então, em vez de prestar atenção naquilo que a gente não sabe e ficar preocupado com o que não sabemos, que só cria insegurança e dificuldade, nós precisamos focar naquilo que sabemos. O que nós sabemos? Em primeiro lugar, sabemos que o deserto, e já aprendemos ao longo dessa série, que o deserto é um lugar que Deus nos leva. É Ele que nos leva, não é Satanás, não é essas coisas assim. Quem serve a Deus é levado para o deserto porque Deus leva. Já aprendemos que não necessariamente o tempo do deserto é um castigo porque eu fiz algo errado. Deus levou, por exemplo, Jesus no deserto para prepará-lo. Então sabemos que independente de qualquer coisa, o deserto é um momento de preparação, mesmo que às vezes essa preparação seja através da disciplina de Deus. Mas tudo é uma preparação, está dentro do plano de Deus. Outra coisa que nós já aprendemos, Deus permanece sob controle. Tudo o que acontece no deserto, toda a forma de agir, está sob o controle de Deus. Então nós sabemos que Ele está conosco, que Ele nos ajuda a vencer o deserto que Ele mesmo nos levou. E nós também entendemos já que o deserto é necessário para a nossa vida, para o nosso crescimento, para que a gente possa ser preparado por Deus para aquilo que Ele quer. Então, vamos pensar uma coisa. Essa viagem no deserto, ela é necessária, ela vai acontecer. Ao longo da vida a gente passa por vários desertos, mas ela não é fácil. E como que a gente pode vencê-la? Como que a gente pode renovar as energias para poder não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o povo de Israel, já aconteceu com outros, que é ser reprovado no deserto? Nós sabemos que Deus quer que a gente seja aprovado. Então, como que a gente pode renovar as forças para suportar o tempo de deserto e vencer? Pense comigo. Qualquer viagem longa, no deserto ou não, ela depende de você ter paradas importantes. Então, se você sai, por exemplo, do Espírito Santo, onde eu estou hoje, e resolve ir para o Rio Grande do Sul dirigindo lá um carro, você tem que fazer paradas para reabastecer o seu carro, você tem que fazer parada para poder comer e dependendo da viagem, né, como daqui até o Rio Grande do Sul, com certeza você vai ter que fazer parada para dormir, para descansar. Então, essas paradas estratégicas são importantes em qualquer viagem da vida. No deserto, poderíamos dizer que é importante numa viagem longa encontrar oásis, ou pelo menos pontos de refúgio, como cavernas, locais onde a gente pode dar uma parada, dar uma descansada e revigorar as energias. E essa é a primeira coisa que nós temos que fazer para completar a caminhada. Além de ter provisões, de se preparar cada vez mais para essa viagem, a questão é que numa viagem no deserto, nesse sentido espiritual, nós precisamos aprender a construir pequenos altares. Trazendo para os dias de hoje, porque pequenos altares têm a ver com o Antigo Testamento, mas trazendo para os dias de hoje, é a mesma coisa que dizer para você que você precisa fazer pequenas comemorações. Então, esses pequenos altares, como a gente vê no Antigo Testamento hoje, poderíamos chamar de pequenas comemorações, pequenas premiações, comemorar as vitórias, mesmo que essas vitórias pareçam pequenas.
Vamos ver o exemplo lá no Antigo Testamento. Em 1 Samuel 7,12, a Bíblia nos diz assim: Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu em Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui o Senhor nos ajudou. O que esse texto quer dizer? O povo de Israel estava passando por vários problemas, estavam sob domínio do povo filisteu. Então tinha uma guerra acontecendo e o povo filisteu estava oprimindo o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel caiu em pecado. Eles caíram no pecado da idolatria, eles fizeram um monte de coisa errada e perderam então a proteção de Deus. Foram reprovados no deserto. Nesse meio de caminho, Samuel vira para o povo e fala assim: olha, vocês querem se livrar realmente dos filisteus? Então abram mão dos altares, joga tudo fora, parem o pecado e vamos nos purificar, vamos voltar para Deus. E assim o povo fez. E Samuel então ora a Deus, e aí no meio da guerra Deus vai e vem com trovões e acaba fazendo com que os filisteus tenham que ir embora. Bom, nesse parâmetro todo que a gente aprende é que para a gente poder vencer os desertos da vida, nós temos que desfazer de pecados, temos que desfazer de coisas que nos atrapalham. Paulo, certa vez, disse: esquecendo as coisas que para trás ficam, aquilo que me atrapalha, aquilo que, mesmo que eu fiz de errado, eu rumo para o prêmio da soberana salvação. Então, a primeira coisa é isso. A segunda questão que Samuel fez foi, quando orou a Deus e Deus livrou o povo, Samuel construiu um pequeno altar. E deu o nome de Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda. Por isso ele usa a frase: até aqui nos ajudou o Senhor. Então Samuel criou o que a gente chama de catalisador de fé. O que ele fez foi um lembrete de como Deus havia livrado o povo. Esses lembretes são muito importantes, porque quando você está passando pelo deserto, lembrar do que Deus já fez por você te ajudará a confiar que Deus vai fazer de novo, que Ele permanece o mesmo, que Ele é poderoso para te ajudar hoje, como te ajudou ontem, e vai te ajudar amanhã também. Samuel criou isso. Por isso, pequenas comemorações de agradecimento a Deus daquilo que Ele nos responde, daquilo que Ele nos livra, de como Ele faz as coisas pela nossa vida, nos ajuda a renovar as energias, seja para um novo deserto, seja para enfrentar o deserto que já estamos. Essas pequenas comemorações de vitória fazem muita importância. Agradecer essas conquistas é muito importante. É como uma parada num oásis. Se você está passando por um deserto, você precisa começar a pensar nisso. A cada tempo no deserto em que você é livrado por Deus, em que as coisas vão acontecendo, é importante que você faça isso. Se você não aprender a ter pequenas comemorações de vitória, a construir esses pequenos altares de agradecimento a Deus, sabe o que vai acontecer? Você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro e vai ver areia. Vai olhar para cima e vai ver o sol escaldante. Você só vai enxergar problemas. E com isso suas forças vão diminuir e você será reprovado no deserto. Então é muito importante ter um momento de dar uma parada, de dar uma comemoração, de criar esse pequeno altar, esse lembrete de agradecimento, de construir esse momento. Às vezes pode ser a compra de algum objeto que vai te lembrar o que Deus fez, uma pequena viagem que você faz para agradecer a Deus. São inúmeras as coisas, um churrasco em família de agradecimento ao Senhor porque Deus livrou de alguma coisa. Enfim, não importa o que é. Muitas vezes na igreja a gente fazia cultos comemorativos. O importante é que você precisa ter algo que te lembre daquilo que aconteceu. Vou dar um exemplo que talvez facilite. É quando a gente, por exemplo, entra num primeiro emprego, entra num trabalho novo. Geralmente no primeiro salário a gente compra algo, às vezes um relógio, ou a gente dá um jantar, a gente faz alguma coisa para poder agradecer que a gente completou o primeiro mês na empresa e podemos agradecer nosso primeiro salário. A ideia é essa. Sempre que você está atravessando o deserto, você precisa ter cada vitória, cada meta alcançada, cada coisa que Deus te abençoou. Faça alguma coisa, um pequeno altar, de forma metafórica. Faça algo que sirva como lembrete do Deus que te ajudou e que te ajuda. Vou te dar um outro exemplo bíblico.
Gênesis 35, 2 e 3 diz assim: Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me enviou no dia me livrou, no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Jacó aqui, ele passou por muitos momentos, não vou contar a história dele toda, mas passou por momentos muito difíceis, porque ele teve um problema com o irmão dele, com Esaú, depois foi enganado por Labão. Aqui nós chegamos num ponto em que Deus diz a Jacó: vá até Betel, o mesmo lugar onde você me buscou, onde eu te dei um sonho, onde eu respondi você e que venho estado com você. Vá lá e construa um altar para mim. Assim, Jacó preparou toda a casa dele, mandou se livrar dos deuses. Lembra que lá o texto que a gente leu de Samuel é a mesma coisa? Livrem-se de idolatria, livrem-se daquilo que vocês estão botando a confiança. A confiança só pode estar em Deus. Livrem-se de todo o pecado, joga tudo fora. Aqui ele também pede para que eles troquem de roupa, né? Se lavem e troquem de roupa. No Antigo Testamento isso queria dizer muito uma questão de renovar, de um recomeço. Construir um pequeno altar a Deus, né, fazer essas pequenas comemorações de vitória, nos dá fôlego para um recomeço, para recomeçar a caminhada. E aí ele diz: vamos construir um altar em Betel. O altar em Betel é um lembrete para Jacó do Deus que havia ouvido a ele e o livrado. Vou a mais um exemplo. Lá em Josué capítulo 4, 5 e 7 diz: e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número de tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem: o que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo ao povo de Israel. Mais uma vez, Deus instrui o povo dele, quando ele fez algo miraculoso, que foi abrir as águas do Jordão para o povo poder passar. Ele instrui o povo para que eles façam alguma coisa, um tipo de altar, nesse caso colocando pedras representando cada tribo de Israel, para servir de lembrete do que Deus fez. Viu como é importante? Para renovar suas energias, para que você possa ter um recomeço, para que você possa ter condições de continuar, para que nos momentos mais difíceis no deserto, os momentos mais difíceis da sua vida, suas forças permaneçam firmes e você consiga perseverar. Ter construído altares na vida, ter comemorado as vitórias que Deus dá, ter sinais que te lembrem do Deus que sempre te responde, faz toda a diferença. Pode ser a diferença entre vida e morte, entre vitória ou derrota. Então hoje a gente aprendeu sobre construir esses pequenos altares, sobre comemorar as vitórias, grandes ou pequenas, que Deus nos dá, como forma de renovar a nossa energia. Se Deus assim abençoar, no próximo vídeo nós vamos ver mais uma coisa que nós precisamos fazer para poder estar sempre renovando as energias e enfrentar os desertos da vida. Tá bom? Que Deus te abençoe. Aliás, se esta mensagem te abençoou, compartilha com alguém, tá? Esteja compartilhando com amigos, com familiares, pode ser que abençoe a vida de uma outra pessoa também, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.